Bom, voltando para continuar aqui a nossa exploração dos cromatismos, né? O que que acontece? Ah, Você já deve ter percebido, né, que aos poucos o meu campo harmônico diatônico, né, ele pode começar a sentir, né, vamos dizer assim, um abalo desses cromatismos, né? Porque quanto mais eu coloco acordes que se distanciam do meu centro tonal, né? Isso vai desestabilizando o meu centro tonal, certo? E é justamente em cima dessa instabilidade do centro tonal que o cromatismo causa, né, que vocês estabelece a chamada modulação, tá? Então, o que, que seria a modulação, basicamente? A modulação é o processo, atenção, a modulação é um processo, né? Então, ele é o processo, certo? Que cria a mudança de tonalidade dentro de uma mesma música, tá? Então, não é a mesma coisa de transposição, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu canto uma música em dó menor e aí eu vou tocar essa música para minha irmã, por exemplo, e aí a voz dela não consegue cantar direito na tonalidade que eu canto. Então, o que que eu faço? Eu transponho a música, eu coloco a música em outra tonalidade. Para quê? Para que ela possa cantar bem. Então, eu mudei a tonalidade daquela música, né? Mas, uma vez eu começando a tocar num outro tom, eu vou fazer a música toda naquele tom, por exemplo. Um exemplo. Né? A música é toda em dó menor, né? Do início ao fim, para mim. Mas, para ela, vamos dizer que seria melhor ela cantar em sol menor, né? Por exemplo. Então, eu coloco a música em sol menor. Então, eu transpus, né? Eu fiz uma transposição, certo? A música vai ser exatamente igual a que eu canto, em dó menor, só que transposta, nesse caso, uma quinta acima, uma quarta abaixo, enfim. Modulação é outra coisa, né? Modulação é eu cantar essa mesma música em dó menor, mas em um dado momento da música, tá? Um trecho da música, a música simplesmente sai de dó menor, né? Ela deixa de estar na tonalidade de dó menor e passa, por exemplo, a estar na tonalidade de sol maior, certo? Então, refrão, por exemplo, né? Então, eu começo a música em dó menor, música em dó menor, e quando eu chego no refrão, a música muda e o centro tonal passa a estar em sol maior. E aquele centro tonal, e o refrão todo, né? Quando eu canto o refrão, que eu vou analisar, eu digo, poxa, isso aqui não é mais dó menor, né? Tem Fá sustenido, tem Lá natural, tem Si natural, etc. Está em Sol maior. Então, o meu refrão está em Sol maior. E quando eu volto novamente para a estrofe, volta para Dó menor, por exemplo. Né? Então, eu tenho um exemplo de modulação. Dentro da mesma música, eu mudei o centro tonal, certo? Dentro da mesma música, eu mudei o centro tonal, certo? Então, isto que é chamado de modulação, tá? A modulação ela serve muito, né, para criar esses ambientes sonoros distintos dentro da mesma música. Né? Imagina uma música em dó menor e quando chega no refrão está em sol maior, né? Saiu de menor para maior e saiu de dó para sol, né? Então você tem um ambiente harmônico bem diferente, né, no meu refrão, né, em relação à estrofe. Então a modulação serve para isso, serve para dar esses contrastes de ambientes harmônicos distintos dentro da mesma música, né, dentro de uma mesma música, tá, criar esses ambientes. E foi utilizada, historicamente, foi utilizada de maneira bem de muitas maneiras, tá certo? E aí, justamente, quando eu abro janelas de tonalidades distintas a partir das funções secundárias, eu crio, né, um ambiente propício, né, para eu simplesmente tirar o centro tonal daquela primeira tonalidade e estender, né, mudar ele para outra tonalidade, aquela que eu estou abrindo a janela. Então é como se eu é, juntasse, né, duas tonalidades, a tal ponto que agora o ouvido deixa de perceber a música naquele centro tonal inicial e vai perceber a música num outro centro tonal,
tá? Isso se dá de diversas formas, né? Que esse momento aqui é apenas para a gente introduzir essa relação de modulação, mas isso se dá de diversas formas, tá? Por exemplo, a gente tem que entender, primeiramente, né, que uma janela como essa que eu abri aqui para Ré menor, né, ela não necessariamente fez a música mudar para Ré menor, né? Lembra do vídeo anterior, certo? Eu abri uma janela no 2, né, o 2 diminuto do 2, depois o 5 do 2, então esses dois acordes estão na tonalidade de Ré menor, mas ele não necessariamente modulou para Ré menor, tá? Visto que logo em seguida eu tenho o quinto do quinto, aproximando novamente para o Sol maior, que é o quinto do Dó, e resolvendo em Dó, né? Então, eu não saí aí do campo harmônico de Dó maior, certo? Eu coloquei os cromatismos todos aqui, né? Para ter um contraste, sim, né? Mas um contraste menor. Não chegou a ser uma modulação, certo? Aqui, no máximo, eu posso dizer que esse trecho aqui seria um centro, uma zona tonal, né? Ou seja, ele abriu ali uma janela maior, né? Uma zona tonal em Ré menor, mas ele não chegou a modular para Ré menor. Mas eu poderia utilizar esse esquema, né? Para modular realmente para Ré menor. Vamos ver aqui uma possibilidade. Eu vou copiar esse acorde aqui, né? Copiar esses acordes aqui, vou colocar aqui e vou demonstrar como é que de repente eu poderia modular para Ré menor, certo? Deixa eu diminuir um pouco aqui para não sair do campo, para não sair do campo de visão da gente. Pronto. Então tá aqui, né? Aproximar um pouquinho. Eu tenho 2 diminuto do 2, 5 do 2, né? 5 do 2 seria Ré menor. Ok, até aí, ok. Então eu vou colocar aqui, eu vou voltar aqui para Ré menor. 2. E agora voltar aqui para Ré menor, que é o meu foco. Aqui, ó. Certo? Voltar aqui para Ré menor. E aí vou colocar o quinto, mas agora esse quinto ele não vai ser mais, ele não vai ser o quinto do 2, certo? Desculpa, ele não vai ser o quinto do Dó, ele vai ser o quinto do 2, certo? De novo, para resolver sobre o 2. Esse 2 agora vai ser o 1, né? Agora é 1. Embaixo eu cifro na nova tonalidade, né? Alguns acordes da nova tonalidade apenas para identificar que modulou. Se cifrar tudo, né? Mas cifro alguns acordes que eu acho que houve essa alteração. Bom, posso ver aqui. Bom, não vai me dar muita coisa. Vou dar uma ênfase maior aqui. Então, estou criando aqui uma modulaçãozinha, né? Uma ênfase maior aqui com o quinto, sétima. Sétima vai preparar melhor a modulação. Ok? Ok, e aí eu preencho os acordes, né? Nada demais mesmo. Só para a gente poder entender como isso é possível. É, sei lá, pode até ter problema de paralelismo aqui, talvez, não sei, eu não estou olhando. Aliás, tem mesmo, tem. Por causa disso aqui, né?
Fazer uma resolução baquiana aqui. Sétima, né? Então dá para fazer a resolução baquiana. Bom, só um exemplo também, né? Não vão me crucificar aí, tá? Nos comentários ou, enfim, não vão me crucificar. Se tiver erro aqui de condição, estou fazendo um exemplo rápido, tá? Então vamos lá. O que nós temos? Nós tínhamos lá atrás, né, em Dó, né, o 2 do 2, né, o 5 do 2, depois o 2, né, ó, que virou 5 do 5, depois o 5 1. Então continua em Dó. Né? Vou até apagar esse compasso aqui. Mas vai que o compositor, então, a partir daí, né, ele repete a mesma progressão. Tá vendo? Basicamente, ele fez isso aqui, né, se manteve em Dó, e depois ele repetiu, né, a progressão. Repetiu a progressão, certo? Sendo que agora ele altera, né, levemente aqui os acordes, né, principalmente aqui no final, para fazer a condição para Ré menor. Né? Para Ré menor. E a partir daqui, isso aqui é importante, né? A partir daqui, nos demais compassos, ele permanece em Ré menor. Certo? Então isso é muito comum do compositor ele abrir tonicalizações, abrir janelas, né? Antes, prepara, né? Antes ele prepara a chegada da minha nova tonalidade, mas ele não vai, né? Ele abre aqui, depois volta, tal, para depois, posteriormente, fazer a modulação definitiva. Né? Por quê? Porque quando o ouvinte escuta isso aqui, na primeira vez, ele pode achar estranho, né? Pode achar estranho. Mas a resolução aqui em Dó quebra um pouco essa estranheza, né? Ele está em Dó, continua em Dó, ok. Saiu um pouquinho, mas voltou, beleza. Então ele diminui um pouco a estranheza, né? Quando ele repete a mesma coisa que ele já fez, agora essa segunda vez que ele está fazendo já não é tão estranho, né? A segunda vez que ele faz já não é tão estranho, certo? Por quê? Porque ele já ouviu uma vez, então agora já é menos estranho. E aí ele pode, a partir daí, partir para outra coisa, porque agora ele já amenizou, né? O que vai soar estranho aqui, certo? De modo geral, uma modulação é feita da seguinte maneira, né? Você está na tonalidade que você vem, na sua tonalidade padrão, na sua tonalidade principal, né? Ou na tonalidade que você está. Você cria ali uma instabilidade tonal através de cromatismos, né? Uma instabilidade, de modo que o ouvinte meio que quase perde o senso da tonalidade, e depois você estabelece a nova tonalidade, certo? Você faz a partir, geralmente, né, das dominantes. Né? A dominante pede resolução, então você você chega, né, num ponto de colocar a dominante daquela nova tonalidade para pedir resolução sobre a nova tonalidade. Tá? Neste caso, a dominante do 2, né, para pedir resolução sobre o 2 aqui, que agora vira um 1. Né? Deixa de ser 2 e vira 1. Aqui eu acrescentei a sétima na segunda vez. Para quê? Para que ele, na segunda vez, ganhe uma tensão maior, né? E essa tensão ela possa também permitir que o acorde chegue com uma ênfase maior também, certo? Obviamente que para que isso funcionasse melhor, eu poderia ainda modificar algumas coisas aqui, por exemplo, talvez colocar aqui no baixo, né, o meu Dó sustenido, porque faria com que esse acorde ficasse um pouco mais suave, né, está em primeira inversão, né, o baixo não está na fundamental, ele fica um pouco mais suave, né, fazendo com que a força do quinto grau seja ouvido mais no segundo, né, que agora está em estado fundamental, e também com o sétimo, certo? Então, o fato de eu pegar esse primeiro quinto grau aqui
e colocá-lo em primeira inversão, isso enfraquece um pouco esse quinto aqui, né? Esse primeiro quinto grau aqui, certo? Enfraquece um pouco isso aqui, tá? Ao enfraquecer, eu tiro um pouco a ênfase dessa resolução, né? E ao fazer isso, o que vem depois acaba tendo uma ênfase maior, certo? Comparativamente ao que vem antes, né? Comparativamente ao que vem antes, aqui tem uma ênfase maior, esse sétimo grau aqui, ou esse quinto grau aqui, porque o quinto com sétimo em estado fundamental, certo? Então, são recursos, né, que a gente utiliza para realizar as modulações. Ok, gente? Voltamos daqui a pouco.